Paz seja convosco, querido. Amém? Eu não vou perguntar se seu coração está preparado para ouvir a palavra de Deus, porque eu sei que ele está. Amém? Só não se distraia com nada, para que ele trate o seu coração, as suas necessidades hoje de um jeito que ele tem que tratar. O inimigo vai tentar arrancar a sua atenção, vai tentar tirar o seu foco, vai te lembrar dos seus piores problemas. Mas fique focado em quem pode resolver todos eles. Amém? Pode se sentar. Vai abrindo a palavra de Deus em Atos 2. Obrigado, minha irmã. Como muitos conhecem, Atos 2 é o dia de Pentecoste. É o dia que anunciado muitas vezes pelos profetas, e é um dia que a gente mais esperou como servo. O dia que o Espírito Santo viesse, né? A gente é tão cabeça dura, e quando ele vem, ele norteia a nossa vida, ele direciona os nossos passos, ele mexe com a nossa mente de um jeito que a gente não sabe. Ele arranca capacidade de dentro de você que você nem imaginava que você tinha. Ele habilita para você fazer coisa que você diz: olha, nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Nunca imaginei. Mas a palavra de Deus diz que antes que você fosse entretecido, Deus já colocava a capacidade dentro de você e já sabia o teu nome. Amém? Achou aí? Atos 2. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você, não responda para mim. Em que ambiente você tem vivido? Em que ambiente você tem dividido a sua vida? Em que ambiente você tem permeado seus pensamentos? Em que ambiente tem trabalhado as suas mãos? Em que ambiente tem andado as suas pernas? Em que ambiente? Amém? Fique com essa pergunta. Vamos ler? Cumprindo-se... nega, depois você pega para mim papel que eu esqueci. Por favor. Obrigado, pastor. Não é briga, não. Ai, meu Deus do céu, meu. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa toda, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações e que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí só um parênteses aqui para você entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tinha gente de todas as nações, e quando Deus fez o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo, cada um falava na sua própria, e todo mundo entendia também na sua própria. É como se eu tivesse um americano e um judeu falando cada um na sua própria língua, e eles entendiam o que o outro estava dizendo, tá? É só para você entender o que ele está dizendo aqui. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, e porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Penícia e Egito e partes do Líbano, junto com Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto
prosélitos, e cretenses e árabes, vamos para o 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é vinho, tá? Então, estava dizendo, está todo mundo cheio de cachaça. Cada um falando desse jeito, mas estão... Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Estavam todos, a Bíblia diz que todos no mesmo lugar. Uns sendo cheios do Espírito Santo, outros se maravilhavam com tudo aquilo e outros zombando. E tem uma coisa interessante que você precisa perceber para que você responda a pergunta que eu fiz no começo. Eles estavam no mesmo ambiente físico, mas não estavam no mesmo ambiente espiritual. Deus falou isso ao meu ouvido num culto que eu estava, numa vez, em um culto delicioso, fogo caindo, e eu estava frio. E eu vi as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e pulando e dançando. Eu não quero dizer que pular e dançar é a manifestação do Espírito, mas invariavelmente ele faz isso. Você pode estar quietinho e estar sendo cheio, não é isso que eu quero dizer. Mas aquele culto estava maravilhoso, eu comecei a questionar a Deus sobre aquilo. Falei: Deus, o que está acontecendo? A gente está no mesmo lugar, a gente está aqui. E Deus soprou no meu ouvido e disse assim: você não está no mesmo lugar que eles. Em que ambiente você tem vivido? Que lugar você tem se predisposto a estar? Eu vou dar alguns exemplos aqui que você vai perceber que fica claro que isso acontece em qualquer momento. Eu acho que o primeiro e mais claro dele é no exemplo da mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram dessa passagem? Jesus passava no meio da cidade e uma mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Então ela tinha uma hemorragia há 12 anos. E uma multidão seguia Jesus, porque toda vez que sabiam que Jesus ia passar por lugar, eles se reuniam, porque sabiam que onde Jesus estava os milagres aconteciam, né? Tudo aquilo era maravilhoso. Então alguns eram curiosos, alguns iam para receber cura, outros iam para ver tudo aquilo acontecendo, outros iam clamar a Jesus por cura, né? E aí tem uma multidão seguindo Jesus, e num dado momento tem uma mulher. A Bíblia fala que ela estava à beira do caminho e que ela começou a pensar na cabeça dela: como que eu vou chegar em Jesus? Como que eu vou entrar no ambiente que Ele está? Como que eu vou alcançar a minha cura? Porque eu sei que se eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, a minha cura vai acontecer. E ela estava na cabeça dela permeando tudo aquilo. Então ela usou da fé para entrar nesse ambiente. Começou: se eu tocar a hora dos seus vestidos, se eu tocar a hora dos seus vestidos, se eu tocar a hora dos seus vestidos. E começou a entrar nesse foco com Deus, entrar nessa busca com Deus, se aplicar naquilo que ela queria, e começou a buscar a Deus sobre tudo aquilo. Parou aí? Não, ela falou: agora eu tenho que enfrentar a multidão. Para chegar nele tem um monte de gente. No mesmo lugar tinha um monte de gente. Aquela mulher vai chegando próximo a Jesus, com muita dificuldade, com muita bravura. Ela encosta na hora dos vestidos de Jesus. No mesmo momento ela sente-se curada. Veja, querido, Jesus para naquele momento e diz: alguém me tocou. Os discípulos de Jesus: o senhor está brincando, tem um monte de gente te tocando, tem um monte de gente te empurrando, tem um monte de gente querendo chegar próximo a ti. Mas Jesus: não, alguém me tocou de um jeito diferente. Alguém entrou no mesmo ambiente que eu. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem encostou? E aquela mulher envergonhada, porque quando a gente entra no mesmo ambiente que Jesus Cristo, as nossas vergonhas vêm à tona, as nossas imperfeições vêm à tona.
Os nossos pecados vêm à tona, e não é para te envergonhar de um jeito ruim. Ele só te sintoniza quem você é e quem ele é. Porque quando alguém sintoniza a gente no lugar certo, é onde a gente vai ouvir melhor, é onde a gente vai sentir melhor, é onde a gente vai viver melhor. Então ela, envergonhada no canto dele, ela disse: foi eu, Jesus. Porque naquele momento, a cultura daquele lugar dizia que uma mulher com fluxo de sangue era impura. Então ela fala: pode ficar tranquilo, eu não toquei na sua pele, eu toquei só na hora dos seus vestidos. Porque eu sabia, eu tinha no meu coração que se eu tocasse, eu seria curado. E ele olhou para ela e falou: vai, querida, a sua fé te curou. A sua proposta e propósito de entrar no mesmo ambiente que eu te curou. Em que ambiente você tem vivido ou se predisposto a estar? Não é vir ao culto. O pastor às vezes fala tanto aqui, a gente fala tanto aqui, querido, não fica disperso, presta atenção, tenha foco. Não é porque ele é chato, é porque ele é pai. E o pai quer que seus filhos prestem atenção para aprender, para sentir, para tocar. E é legal você saber que além do seu pai, do seu pastor como seu pai, você tem um pai lá em cima que... Os meus filhos estão aqui hoje. O meu filho Tatá e os meus filhos Milena e Samuel, que são filhos do coração, namorados dos meus filhos, estão aqui. Então, quando a gente está em casa, senta todo mundo na sala para ver Netflix, é mal barato, vira um albergue aquilo lá, né? Mas eles não imaginam a alegria que tem no meu coração quando isso acontece, porque está todo mundo debaixo da minha asa. Se eu, que sou um cara falho e fraco, sinto isso, imagina Deus quando vê você no ambiente dele. Às vezes ele só quer ver um filme com você. Às vezes ele quer te abraçar e estar perto. Às vezes quer ouvir a sua respiração. Às vezes quer tratar as suas imperfeições. E para isso você tem que estar perto, porque ele deixa isso à sua escolha. Às vezes não. Você vai ver que tem casos na Bíblia que ele vai lá, na marra e faz. Mas na maior parte das vezes ele quer que você entre naquele ambiente. Ele quer que você chegue naquele lugar. Porque ele precisa saber aonde você quer ir. Querido, eu tenho a impressão de que um passo seu na direção dele são 10 passos dele na sua. Não se preocupa com como, foca na presença de Deus e vai. Não se preocupa a distância que você vai chegar lá, mas foca e vai. A Bíblia vai tratando a gente e as coisas de um jeito tão interessante. A Bíblia conta de uma mulher também, a mulher samaritana, que estava na beira de um tanque. Aliás, Jesus na beira de um tanque, chega a mulher samaritana. Os dois no mesmo lugar. O ambiente era diferente. E quando eu falo de ambiente, eu sei que você está dizendo ambiente, mesmo lugar, tá? É só para a gente separar ambiente físico do espiritual. Mas vocês têm razão, eles estavam no mesmo ambiente físico. E quando ela chega naquele lugar, Jesus pede para ela, falou: você me dá um copo d'água? E aí, ela, fora do ambiente dele, diz assim para ele: você não sabe que samaritano e judeu não se bicam, não se conversam? Como sendo eu samaritano e você judeu vem me pedir água? Aí ele abre a porta do ambiente e diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você abria, eu te dava água e você nunca mais ia ter sede. Aí ela percebe que a porta que abriu é maior do que ela tinha merecimento. E ela começa a tratar com ele e fala: mas isso é sensacional, porque se me der uma vez eu nunca mais vou precisar voltar. E ela começa a entrar, e aí começa a falar com ele, ele começa a tratar com ela. Num dado momento ele fala: vai chamar o seu marido. E ela fala: não tenho marido, porque naquele momento ela já está dentro do ambiente, e dentro do ambiente a nossa vergonha é exposta. Ela fala: não tenho marido. Ele fala: pô, você já entrou no ambiente. Você sabe que passou uns 4 e aquele que está lá não é o seu. Então, quando ela entra no ambiente, eles começam a tratar, e ele começa a tratar ela. E aí ela faz uma pergunta sensacional para ele.
Fala, Jesus, tem gente que diz que a gente tem que adorar em Jerusalém, outros em outro lugar. E onde o Senhor diz? Aí ele fala, não é o lugar físico. É um ambiente espiritual, porque se você me adorar em espírito e em verdade, você pode estar no banheiro, no quarto, na cozinha, na igreja, na rua, no carro. Eu vou estar lá com você. Eu vou ouvir o seu clamor. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou responder a sua oração. Eu vou tratar o seu coração. Eu vou salvar o seu filho. Eu vou salvar o seu marido. Você vê como ele separa as coisas? Você vê como vai ficando claro para a gente o que é um ambiente e o que é outro? Ele vai trazendo para a cabeça da gente, para a memória da gente, o que ele quer. Quando você percebe que os ambientes são diferentes, e que você já não pode mais, como cristão, viver num ambiente diferente desse. E eu vou te dar um exemplo claro. Às vezes você limita a sua promoção do seu trabalho ao seu chefe, ao físico. Às vezes você limita a salvação do seu marido ao pastor que ele serve, ou a sua vida com Deus, ou ao ambiente que ele vive. Eu vou contar um testemunho meu. Teve uma vez que eu estava já trabalhando no banco, e eu fazendo as minhas coisas, e crente fazendo as coisas, a gente está gemendo o hino, assobiando o hino, fazendo alguma coisa, e eu estou lá. Os mais velhos vão conhecer, né, hino da harpa. E estava acontecendo algumas coisas. Eu tinha acabado de fazer um trabalho sensacional, sido reconhecido, e fui trabalhar num outro departamento com uma outra pessoa, e de repente a gente começa a se atritar. E aí tudo o meu serviço que estava indo muito bem começou a ir mal. E eu vivendo no mesmo ambiente que Jesus Cristo. E estou lá e fazendo as minhas coisas e nem ligando. Nem ligando. Segue o baile, quer falar mal, quer falar eu, rachando de trabalhar e fazendo o meu. Aí de repente eu ouço a pessoa dizer assim, começa brigando com uma outra pessoa, você está ficando insubordinado igual o Marcelo. E aquilo doeu no meu coração, porque todos sabiam que eu era servo de Deus. Então quando chamam você de insubordinado, está dizendo o filho de Deus é insubordinado. Fechei as minhas coisas, coloquei no canto, fui até o banheiro, baixei a privada do vaso, a tampa da privada, dobrei o meu joelho no banheiro e falei, Senhor, eu não sou insubordinado, eu sou teu filho. E comecei a orar e chorar no banheiro. E aí ele me parou e falou assim, você está no mesmo ambiente que eu. Então vamos lá, qual é o hino que você estava gemendo até agora? E o hino que eu estava gemendo, ele diz assim, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador, não se te dá que morramos. Ele diz de uma luta que está se vivendo. Aí ele diz assim, como é o coro desse hino? E o coro diz assim, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. E aí, céus e mar, aí o final ele diz assim, convosco estou para vos guardar, sossegai, sossegai. Passou uma semana, eu fui convidado para trabalhar no melhor departamento daquele lugar. Eu não sei o chefe que você tem, eu não sei o trabalho que você tem, eu não sei a sua situação, mas eu sei o Deus que você tem. Vou dar um outro exemplo, para você entender que as circunstâncias aos seus olhos são muito diferentes das circunstâncias espirituais. Um dia tinha um etíope, lendo a Bíblia, lembra dessa? Sozinho, lendo Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação é Isaías revelando a vinda de Jesus Cristo.
Aí Deus falou para Filipe, falou, ó, sai de Jerusalém, vai para Gaza, pela estrada velha. Filipe só foi. Viver num ambiente que Deus é meio maluco. Ele vai te falar para fazer algumas coisas, só faz. Filipe foi. No caminho ele encontrou o eunuco, sentado numa carruagem, lendo a Bíblia. Isaías 53. Perguntou para o eunuco, você sabe o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou saber se não tem nem quem me explique? Ele falou, então estou aqui. Sentou os dois na carruagem, a carruagem seguindo, e Filipe começou a explicar para ele tudo aquilo. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. O eunuco, quando começou a ler a Bíblia, ele entrou no ambiente. Veja como é o seu interesse. Ele entrou no ambiente, lendo a Bíblia. Deus, neste ambiente espiritual, movimentou Filipe. Filipe estava perto, estava em outro lugar. Estava em outro lugar. Deus falou, vai lá. Por que você acha que esta pessoa que às vezes briga com você ou que tenta te barrar, vai te parar para o que Deus tem na sua vida? Aí Filipe começa a conversar com ele, explicar para ele, chega num dado momento, Filipe explica, isso aqui é Jesus Cristo que veio e começa a explicar e falar, e falar, e falar. Chega num dado momento que ele está tão dentro do ambiente que ele diz assim, ó, para a carruagem. Ali tem água. O que falta para eu me batizar? Eu já estou no ambiente. O que eu preciso fazer para morar aqui, nesse ambiente? Você prestou atenção no versículo que o Kevin leu no começo do culto? Olha como Deus é sensacional. Salmo 84:4, foi isso, Kevin? Kevin, não sei se ele está aqui. Olha só, bem-aventurados os que habitam em... Ele está falando de um lugar físico? Ele está falando para você morar aqui, nesse endereço? Ele está falando que tem um endereço, que a sua alma tem uma casa espiritual para você. E é ali que você tem que morar. É neste lugar que você tem que morar. Quando o salmista diz isso, ele fala, feliz é, super feliz, bem-aventurado o que habita na tua casa. E ele está falando de um lugar espiritual e não um lugar físico. Amém? Vou trazer mais alguns exemplos, eu anotei mais algumas coisas, não sei se vai dar tempo de ver tudo, mas a gente vê mais algumas coisas. Tem um outro exemplo bem interessante, que fica claro como os ambientes separam as coisas naturais das sobrenaturais. Tinham 3 jovens judeus, Asaías, Misael e Ananias. Moravam nas suas casas, com as suas famílias, e foram levados cativos para a Babilônia. Nesse momento, o rei Nabucodonosor tirou o seu endereço físico. Não contente com isso, mudou a identidade dos meninos. Meninos, eles eram meninos, a Bíblia diz. Agora vocês vão chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja, foram tirados do seio da sua família. Foram tirados da sua terra. Tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos. Tudo aquilo que era físico e natural foi mudado naquele momento. Tudo. Um dia o rei resolve fazer uma estátua. Falou, agora eu vou fazer uma estátua minha aqui. E toda vez que alguém tocar um instrumento, toda vez que for tocado um instrumento, todos, e a Bíblia diz que Deus chamou os juízes, que chamou os advogados, que chamou tudo, não tinha ninguém abaixo do rei que não estivesse naquele lugar. E ele falou, a hora que tocar a trombeta, a hora que tocar os clarins aqui, todo mundo se curva. Certo? Certo. Tocou.
Todo mundo se curvou. De repente alguém chega para o rei e diz assim: você lembra aqueles 3 jovens que você trouxe cativo? Eles não se dobraram. O rei falou: não é possível. 3 meninos. Traz eles aqui. Acho que eles não entenderam. Vou dizer, foi construída uma estátua gigante. E toda vez que tocar um som aqui, vocês têm que se dobrar. Entenderam? Entendemos. Vão se dobrar? Ele disse: não. A regra aqui é o seguinte: se vocês não se dobrarem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Entenderam? Entendemos. Vão se dobrar? Não. Rei, você não entendeu. A gente não vai se dobrar. O rei ficou enfurecido. O rei falou: vamos tocar de novo. Vocês têm a 2ª chance, a 3ª chance, a 4ª chance. Ele disse: nem precisa. A gente já entendeu. Vai se dobrar? Não vamos se dobrar. O rei se enfureceu e falou: aquece a fornalha de fogo 7 vezes mais do que a potência que a gente costuma aquecer. Chama os homens mais fortes daqui. Ata os meninos. Ata, amarra, prende e joga na fornalha de fogo. Tinham tirado os meninos do ambiente físico. Tiraram os endereços, tiraram as identidades. A hora que esses homens amarram os meninos, agora pode jogar na fornalha de fogo. Vão jogar na fornalha de fogo. Os homens que jogaram os meninos na fornalha de fogo, a Bíblia diz que foram queimados e morreram. E o rei está lá, sentado no lugar dele. De repente ele olha assim, tem 3 meninos. Aliás, tem 4. A Bíblia fala um negócio muito legal. A Bíblia fala que eles estavam passeando na fornalha. Depois você lê. Eu tenho as referências aqui. Depois você lê. A Bíblia fala assim: e o rei olha e vê eles passeando dentro da fornalha. Daniel, está em Daniel, tá? 3, se eu não me engano. Eu não gosto de me prender muito, senão eu me perco. Estão dentro da fornalha de fogo, passeando. E Deus falou: tem um quarto ali. A gente não jogou 3? Jogou. E quem você consegue passear amarrado, querido? Estão passeando. E a gente jogou 3, mas tem 4. E o quarto parece o Filho de Deus. Chama para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. Foram para fora. E o rei olhou, cheirou. Que a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça eles tinham. Como que você explica, querido? Se quem jogou foi queimado e quem foi jogado não foi queimado. Como que o fogo queima as amarras daqueles meninos, mas não queimam os seus corpos ou sequer os seus cabelos? Só tem uma explicação, querido. Eles estavam em ambientes diferentes. Eles viviam num lugar onde o fogo não pode queimar. Eles viviam num lugar onde a submissão a Deus fazia deles diferente. E tem um negócio aqui que eu acho que é a cereja do bolo e é o melhor. Não sei se cereja do bolo, porque eu não gosto de cereja de bolo. Mas é o melhor. Eles disseram para o rei assim, antes do rei jogar: rei, nosso Deus vai nos livrar. Tem certeza? Tenho certeza. E é isso que tem que estar no seu coração. Se ele não livrar, está tudo bem. Porque no ambiente que eu vivo, vivo ou morto, eu vou estar com ele. Entende? É uma certeza. É um ambiente que te traz certeza do Deus que você tem. Amém? Vamos para outro exemplo? Aleluia. A mulher adúltera é trazida aos pés de Jesus. E esse foi um ato de afronta.
Foi um ato de teste, né? Vamos testar Jesus. Então, a Bíblia fala que a lei de Moisés falava que a mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada e morta. Aí, quem pegou a mulher no ato traz ela até, e os fariseus trazem até os pés de Jesus, colocam a mulher nos pés de Jesus. E Jesus está do lado dela. E a Bíblia fala que ele estava escrevendo com alguma coisa no chão e continuou escrevendo. E aí perguntaram para Jesus assim, o que o senhor diz? Vamos apedrejar, tem que apedrejar. A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Jesus continua escrevendo. E Jesus fica perto dela e levanta a cabeça e diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que foi saindo do mais velho até o mais novo e foi embora. E aí Jesus olhou para aquela mulher e falou, ninguém te condenou? Aquela mulher disse não. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, sabe esse ambiente aqui que a gente está? Não é um ambiente físico. Tem uma coisa mais linda que eu vejo nesse texto, querido. Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não saiu de perto dela, né? Porque a gente ia falar, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra e sai de perto. Ele ficou com ela. Se você estiver disposto e caído aos pés do Senhor, Ele vai ficar no mesmo ambiente que você. Ele não vai correr das pedras. Ele não vai correr das ameaças. Ele não vai correr daquilo que não é teu. Amém? E mais, a sua vergonha vai ser exposta, não tenha dúvida. A presença de Deus, querido, é onde mais a sua vergonha vai ser exposta. Não tenha medo. Ele não te expõe para te envergonhar, só ele te expõe para que você se arrependa e Ele te perdoe. Ele expõe porque toda vez que você coloca alguma coisa que precisa ser consertada, na luz, as imperfeições aparecem. Você já viu o martelinho de ouro trabalhando? O martelinho de ouro é aquele funileiro que conserta carro, arrumando detalhe. Ele coloca a luz assim e o detalhe aparece. A presença de Deus coloca a luz sobre a tua vida. E nas batidinhas Ele vai ajustando o seu brilho, vai ajustando as suas perfeições, vai te arrumando ponto a ponto. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, que a sua vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Ela começa escura, mas ela vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Não tenha medo quando eu falo que Ele vai expor as suas vergonhas. Mas tenha coragem de entrar na presença de Deus a ponto dele mudar a sua vida, dele transformar o seu coração, dele colocar você morando num ambiente diferente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para outro exemplo. Aleluia. Deus faz uma pergunta em Deuteronômio 30, 19, já é bem conhecida, e ele fala, eu vou colocar 2 ambientes na tua frente. Chamo todo mundo como testemunha. E eu estou trazendo esses exemplos para ficar muito claro para você. Eu trago 2 ambientes na sua, coloco os céus e terra como testemunha. Então, eu coloco o ambiente de morte e o ambiente de vida. Ele está falando de morte física ou de vida física nesse momento. Então ele está falando de ambiente. Ele está falando qual ambiente você quer escolher, um ambiente de vida ou um ambiente de morte. O ambiente que além da vida que será dada a você vai transformar a vida dos outros pelo ambiente que você vive, ou você vai carregar morte com o ambiente que você vive. Deus traz para você essa escolha. Ele não vai impor essa escolha para você. Ele impôs para Saulo, né? Que virou Paulo. Mas ele impôs para Paulo de um jeito diferente.
invariavelmente ele vai pôr uma decisão para você. E aí, querido, tem um ponto muito interessante também. Deus, num ambiente de glória, ele está pouco se importando com o seu pecado. Entenda bem o que eu digo, tá, querido, para não parecer uma heresia. O amor dele para estar com você é muito maior que isso. E o problema do seu pecado não é um problema dele, é um problema seu. Porque ele te separa do ambiente, ele te tira do ambiente. Um exemplo disso é que quando a Bíblia diz que Deus todos os dias visitava Adão e Eva. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus chega no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E aí ele fala o que? Adão, qual é o seu pecado? Foi isso que ele disse? O que ele disse? Onde você está, Adão? Em que ambiente você está, Adão? Estou nu. Quem te mostrou a sua nudez, Adão? Por que você saiu do ambiente que a gente estava, cara? A gente conversava todo dia. A gente comia umas frutas juntos. A gente tinha intimidade, Adão, para falar um com o outro. Você dividiu comigo, Senhor, eu preciso de uma companheira, e eu te respondi. Por que você saiu deste ambiente, Adão? E aí as coisas começam a degringolar. Deus não está preocupado com o seu pecado. Mas não deixe que o seu pecado tire você do ambiente que Ele te criou para viver. Não deixe que o seu pecado separe Deus desse ambiente. Esse ambiente vai fazer você viver muito melhor. A sua fé para estar nesse ambiente é muito diferente. Muito diferente. A mulher do fluxo de sangue sabia disso. Quando ela chega para tocar, ela sabe que independente, não é o toque, é a fé. Não é o toque, é o ambiente com que você chega. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 23. Abre comigo lá. Já estou terminando, tá? Muito conhecido, né? Eu vou ler rapidinho. Ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que ele está falando? De um ambiente físico ou de um ambiente espiritual? Tá bom. 24:3. Salmo 24:3. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Até aí. Sabe o que significa essa pergunta? Ele está dizendo assim: quem vai viver o 23? Quem vai viver tudo isso que o 23 está dizendo? Esse ambiente do 23, quem vai viver o 23? Quem? Aí o salmista responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem injura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Querido, limpo de mãos, pecado aparente. Limpo de coração, pecado que ninguém vê, mas tem. Tem alguns critérios para você entrar no ambiente. E às vezes Deus deixa que você entre num ambiente sem alguns desses critérios. Mas se manter sem esses critérios,
você não vai continuar no ambiente. Porque tem vezes que você vem aqui, cara, domingo, o culto foi, eu não sei para vocês. E aí eu vou falar, eu não sei se vocês estavam no mesmo ambiente que eu. O culto foi sensacional. Não sei se vocês viram, mas tinha... Os meninos aqui pareciam Sadraque e Abednego, mas tinha um a mais aqui. E aí você diz assim, Marcelo, foi sensacional o culto, mas segunda, terça, hoje o dia, eu não estou dizendo de luta, tá, querido? Porque até para isso você precisa estar no ambiente espiritual para discernir isso. E o ambiente espiritual não significa não ter lutas, tá? Pense bem. No ambiente físico você carrega o seu fardo nas costas. No ambiente espiritual Deus traz uma empilhadeira para ajudar você a carregar o seu fardo. Escolhe. Só que o que tem acontecido às vezes? A Bíblia diz que quando a gente canta louvores, nós entronizamos ao Senhor. Então a gente traz um trono e Ele vem, Ele senta, Ele permite que você viva nesse ambiente para ter o gosto. Só que se você não se mantiver nesse ambiente, Ele não pode segurar. A escolha é sua para isso. E aí vai um outro testemunho meu. Quando eu era bem menino, acho que 16, 17 anos, hoje eu tenho 51, faz um pouquinho de tempo. Eu namorava uma moça. Eu era da igreja e ela não era da igreja. E eu estava buscando o batismo do Espírito Santo. Buscando de todo o meu coração, buscando, clamando a Deus por aquilo e vivendo uma vida torta. Mas buscando, o Senhor viu e deixou eu pôr o pé dentro do ambiente dele. Aí fui no culto de quarta, que antigamente a gente chamava de culto de doutrina, onde era ensinada a palavra de Deus de uma forma tranquila, diferente dos cultos de sábado, de domingo, né? E aí eu fui para o culto. Cheguei lá, o culto estava como vocês estão aqui, recebendo a palavra, todo mundo tranquilinho, e eu chorando num canto, que quem olhava falava, esse moço está em pecado. E eu chorando e clamando, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado, e chorando, e Deus deixou eu entrar no ambiente. A hora que eu entrei no ambiente, falei, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí deu um estalo na minha cabeça. Eu falei para ele, se for a minha namorada que estiver me atrapalhando, o Senhor me batiza hoje e eu termino o relacionamento amanhã. Pastor Devandas estava pregando. Ele fechou a Bíblia. Falou, irmãos, Deus está dizendo que vai batizar alguém com o Espírito Santo hoje. Tinha uma mola na minha cadeira, porque eu ejetei de onde eu estava. Me ajoelhei na frente do púlpito. Eu lembro que naquele dia foram 7 pessoas para frente. Só eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. E a partir dali, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. De um jeito tão sensacional. No outro dia eu fui terminar com a moça, eu não entendia nada. Imagina que Deus não vai querer isso, ela falava para mim. Você está brincando com os meus sentimentos. Eu já estava em outro ambiente, querido. Tratei ela com o maior respeito do mundo, mas eu já estava em outro ambiente. E eu lembro que a partir dali a gente tinha os nossos cultos, e eu cantava na Mocidade, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E eu cantava na Mocidade, e na Mocidade a gente levantava para cantar, enquanto o músico fazia o solo do hino, aquele hino entrava no meu coração, eu começava a falar línguas estranhas, e ele tinha que ficar fazendo o solo por mais 10 minutos, porque a Mocidade estava cheia do poder de Deus. Incendiava tudo aquilo, porque eu escolhi entrar no ambiente. Querido, a Bíblia
que Davi pecou com Betseba. E a sentença foi: seu filho vai morrer, Davi. Davi arrancou as suas vestimentas reais, colocou o pano de saco, né? Dobrou o joelho, ficou em jejum e orou. Mas a sentença estava determinada e o filho deles morreu. Davi se levantou, tomou banho, jantou e foi fazer outro filho. Está na hora de você se levantar, tomar banho, se alimentar, parar de reclamar pelo seu filho. Se é um filho que não está na presença de Deus, é hora de você entrar no ambiente. Que se necessário for, Deus vai mandar Felipe, Deus vai mandar alguém lá, arrancar ele de lá e trazer para cá. Senhor, perdi meu marido, perdi meu emprego, É hora de você se levantar, tomar banho, se posicionar. Porque o que Deus falou no meu coração é que você já pagou pelo que você fez. É hora de parar de se culpar. É hora de você se levantar e se posicionar para viver num ambiente diferente, para mudar tudo isso. Amém? Fique de pé. Eu queria muito agradecer ao pastor pela confiança. Faz aproximadamente 4 anos e pouco que eu não pregava num púlpito. E para mim é muito gostoso estar aqui, querido. Vou te dar só mais um exemplo, rapidinho. E eu estou aqui por uma razão. Porque teve um cara que estava num ambiente diferente. E ele estava no carro. Quando ele me mandou um vídeo. E aí ele falou assim: pastor, não sei não está mais aqui o vídeo. Não sei por qual razão ele parou, mas esse cara é o Valdemar. Ele estava num carro um dia e a gente não se falava fazia muito tempo. Ele falou: pastor, não sei o que é, mas Deus me incomodou aqui. E ele mandou um vídeo de uns 4 minutos. Ele não sabe, mas eu chorei tanto. Porque Deus tratou tanto no meu coração. O nome dele não é Felipe, é Valdemar. Mas ele estava em um ambiente que Deus falou: cara, tem que falar com o Marcelo, no outro lugar. Porque se o Marcelo chegar aqui, vai vir a Marisol, e depois vem Tatá, vem Milena, vem Samuel, vem Duda, vem Rebeca. E ele se deixou ser usado por Deus, porque ele estava num ambiente diferente. Amém? Querido, faça de tudo para viver nesse ambiente. Se você estiver nesse ambiente, você não muda só a sua vida. Quando Deus cura as pessoas, e você vê muito exemplo na Bíblia, as pessoas saem anunciando de uma forma natural. Tem gente que olha para o cara e fala: mas esse aí não era o fulano? Esse não era o cego, não era o coxo? Não era de nascença? De nascença não tem cura, né? Depende do ambiente que você vive. Amém? Que Deus possa ter tratado no seu coração e que Ele te mova todos os dias. Isso é todos os dias para o ambiente dele. E quando eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiraram o endereço físico, tiraram a identidade, mas não tiraram os meninos do ambiente espiritual. Amém? Foi isso que fez com que eles não negassem, ou se dobrassem, ou tivessem a certeza de que, independente do que acontecesse, Ele tem um Deus que pode todas as coisas. Amém? Pastor?